é um filme que tem atualmente lá na Netflix e é um filme forte, é um filme diferentão, é um filme que foi censurado no país de origem dele, foi censurado em países como o Brasil e em outros países também que deixaram de exibir o filme em festivais por ter cenas bem fortes e cenas reais. Sim, o diretor garantiu que os atores fizeram aquilo ali mesmo. E a gente vai falar mais sobre essa obra aí. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar do filme indiano Gandu, de 2010, dirigido pelo cineasta Kaushik Mukherjee, também conhecido apenas como K. Eu vou chamar ele de K, pelo amor de Deus, né? Porque o nome dele, pra mim, é um pouquinho complicado. Como eu disse, Gandu, esse filme dele, é um filme bastante controverso e tal, que na época de lançamento foi aquele bafafá por algumas cenas no decorrer do filme, mais uma vez, né? Tá lá na Netflix pra quem quiser experienciar. E é aquele típico filme que, óbvio, né? Todo mundo que quiser ver tem que experienciar, mas ainda assim, definitivamente não é um filme para todos os gostos. Ele é um filme que eu diria que ele é contra a cultura cinemática, do cinema, digamos assim, do cinema que eu digo tradicional, porque ele é um filme nada tradicional, né? Ele é um filme que traz elementos do cinema indiano em termos musicais e tal, mas ele vai contra isso. Ele traz elementos do cinema tradicional, a rebeldia desse filme me lembra um pouco o Trainspotting lá do Danny Boyle, né, com jovens cheios de angústias e mexendo com coisa errada e etc, mas também diferentão, né? O diretor, ele quebra expectativas, ele quebra o formato, ele insere ali momentos musicais rápidos, mas insere no meio da narrativa. Ele vai botar crédito do filme no começo, ele vai botar crédito do filme no meio, no final. Então ele faz várias estripulias, digamos assim, para deixar a obra dele complexa e diferente. E eu admiro, tá, essa coragem do diretor fazer uma coisa autoral, é um filme experimental, tá? É um filme que o cara, a maneira como ele filma, é um filme majoritariamente preto e branco, porque existe uma cena, inclusive uma cena que a galera tá lá, né, vamos ver, que é colorida, mas o restante é tudo preto e branco. A maneira como o diretor capta essas cenas, né, cria ali uma potência imagética interessante, marcante. E Gandu conta a história do Gandu, que é o protagonista, que é um rapaz que ele tem esse apelido, mas esse apelido é o nome artístico dele, e Gandu quer dizer um negócio assim, mais leve falando é idiota, mas não é idiota, é o unzão, sabe? Não dá pra falar aqui, você sabe disso, enfim. E ele é um rapper que é uma coisa meio Red Hot Chili Peppers e tal, mas às vezes tem uma veia mais punk, mais alternativona. Tem uma banda, Five Little Indians, que eles usam várias das músicas dessa banda para compor ali o filme, até em termos narrativos também. O Gandu, esse rapaz, ele mora com a mãe dele tem um namorado, que eles fazem as coisas ali o dia inteiro. O Gandu, ele ouve aquilo, e não só ele ouve, enquanto a mãe tá lá coisando com o cara, ele entra escondido, agachado no quarto dos dois, enquanto tá rolando, pra pegar da carteira do namorado da mãe dinheiro, pra roubar dinheiro, pra ir comprar coisa tóxica, etc. Né? Ele tem um amigo dele ali que inicialmente eles meio que brigam ali, você fala, eles serão grandes inimigos, mas não, eles serão brothers, que é o personagem do Richa, que é um personagem legalzinho ali, porque ele é fã, obcecado pelo Bruce Lee,
né? E aí eles vão viver altas aventuras, só que não, tá? A maioria das aventuras deles é eles conversando groselha, divagando sobre a vida, o Gandu falando que quer aquela vida, que quer ser rapper e tal, e ele é obcecado em coisas de sexo e tal, e ele bota isso nos raps dele, nas letras dele, né? Só que ele é um cara que ele é virgem, ele nunca, né, fez lá um negócio. Então tem cena, por exemplo, que ele vai estar lá tocando chocalho. Você fala, Lucas, isso acontece em vários filmes e tal, mas digamos assim, de maneira real, né? A gente vai presenciar lá o negócio acontecendo. Digamos assim, né? A língua do filme é em Bengali, tá? E o diretor, ele traz aí a bengala pra valer ali mesmo. Eu até brinco, essa coisa de ir contra a cultura indiana também de fazer cinema, ele não quer fazer Bollywood, o diretor, o quê, né? Ele quer fazer o Bollywood. Brincadeiras à parte, a gente tem a nossa premissa, a gente tem a jornada do Gandu, o cotidiano dele naquele lugar simples ali que ele mora, das pessoas. A gente não só acompanha esse personagem, mas a gente acompanha um pouco ali da mãe dele, do amigo dele, dos vizinhos, uma menina que fica ali num cybercafé, que o Gandu, ele fica observando ela, o que ela fala, ela conversando com outros caras e flertando e coisa e tal, e tudo isso vira matéria pra música dele, pra vida artística dele. E aí do nada ele tá ali vivenciando uma coisa e vem uma espécie de clipe musical de rap do cara. Se por um lado essa autoralidade, essa coisa de fazer uma coisa diferentona é um negócio que eu gosto e às vezes aqui e ali acerta, eu acho que esse filme é o típico filme que o diretor ele se esforça demais até para parecer diferentão, para quebrar as estruturas. De vez em quando ele bota ali umas inserções do nada, de entrevistando pessoas. O que você acha de tal coisa? Pessoas reais mesmo ali. Dura 30, 40 segundos, é rapidão. E a montagem é muito frenética, é uma coisa bagunçada, é uma coisa que você tem que estar muito conectado ao filme para seguir o fluxo que ele tá propondo ali. O pessoal que fica no celular o tempo todo vai odiar esse filme porque não vai conseguir acompanhar esse fluxo. Talvez até quem não é subestimando as pessoas, mas é porque eu mesmo, de vez em quando eu ficava meio confuso. Peraí, eu tenho que concentrar aqui, o filme tá me levando para esse lugar e de repente ele vai para outro, de repente ele traz uma outra situação. E essa diferençância, sabe, essa coisa me parece também para tapar alguns buracos narrativos e esconder uma certa confusão ali de como esse filme é proposto e é montado. Parece que existe também uma certa dificuldade em desenvolver aqueles personagens, desenvolver aquelas tramas, dar continuidade aos dramas do próprio Gandu, da sua aflição. Ele se repete demais nos argumentos. É o personagem lamentando as mesmas coisas, não 2, 3 vezes, mas sei lá, umas 10 vezes. E eu confesso, ainda sendo um filme curto, né? A galera fala, e a gente vê muito isso, filme indiano muitas vezes dura 3 horas, não necessariamente todos, óbvio. Esse aqui é um filme bem curto, ele tem menos de 90 minutos de duração e ainda assim, principalmente lá na meiuca, ele consegue ser meio monótono, ele consegue ficar um pouco engessado. Vou te falar que o elenco é bom, o elenco é entregue, principalmente o ator Anubrata Brasu, que faz o Gandu. O rapaz se entrega literalmente, né? Porque quando ele tá ali, existe uma cena ali, não é um spoiler, eu diria, mas ele vai ali pros finalmente com alguém e sim, aconteceu de verdade. Dá pra ver isso claramente, é uma cena que dura alguns minutos, né? E o diretor falou, não, os atores, eles quiseram fazer, eu propus para eles fazerem um negócio ali mesmo. E grande parte da controvérsia do filme, não só pelas temáticas, mas é isso, é o realismo dele, é trazer essa veia genuína para esses momentos de intimidade. Isso eleva a qualidade do filme, a narrativa, a proposta do filme? Não necessariamente, tá? Beleza, é a escolha do diretor e dos atores e tal, né, e fazer dessa forma, sim, mas também não é, eu diria, um mérito do filme. Então, assim, Gandu é um filme muito diferente. Você pode achar uma experiência interessante, ou você pode achar talvez uma das piores experiências desse ano. Depende muito aí do ponto de vista das
expectativas e do que você consome no seu dia a dia em termos de filme. Se você vai ver uma coisa mais hollywoodiana, principalmente isso aqui é completamente fora da caixa, tá? E eu acho isso muito interessante em termos de cinema geral, né? Olha só como a gente pode se deparar com muita coisa esquisita, às vezes mais para um lado positivo, às vezes para um lado negativo, às vezes fica pelo meio do caminho, como é o caso de Gandu para mim, tá? Eu dou uma nota 5 pro filme. Eu entendo esse experimentalismo, eu acho interessante algumas temáticas e a estética do filme também, mas eu acho que ele acaba se travando muito nessas propostas, em como ele dilui esses temas e ele desenvolve e entrega no seu produto final ali esse comentário e esse existencialismo do personagem que é sofrido. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Gandu é muito sobre esse cara que ele tá ali morando com a mãe dele, dia após dia é ela ali com o namorado dela e o menino angustiado. Ele quer fazer sucesso, ele quer ser rapper, mas não tem muita esperança, ele não tem condições pra isso, ao mesmo tempo que ele se envolve com coisas ali que não vão ajudar ele, né, no dia a dia. Tem o Rickshaw, o personagem lá, o Bruce Lee indiano, que a primeira aparição dele, ele meio que atropela ali o Gandu, rola ali um clima de tensão entre os dois, mas eles acabam se tornando amigos, conversando sobre a vida, e o Gandu fala várias vezes, se eu saltar daqui, né, eles estão num prédio ali, num lugar alto. Então o Gandu tem esses pensamentos, essas coisas destrutivas, né? E aí eles vão falar disso, até o Rickshaw, que é o Bruce Lee indiano, peidando lá, eles falam, meu Deus, você quer me matar, né? Coisas assim do cotidiano, quem sabe, das pessoas, não que seja tão agradável, e muitas vezes não é. E Gandu vai transformando as coisas de cotidiano ali nos raps dele, nas músicas dele, e o filme traduz isso como mini clips dele mesmo cantando com a tela, e às vezes o Rickshaw e coisa e tal, e é meio que do nada, tá? É meio que imprevisível. E nessas coisas dele entrar no quarto enquanto a mãe dele tá lá no ato com o namorado e roubar, tem um dia que a mãe dele enxerga ele, mesmo assim não para o ato, e aí o Gandu fica desesperado, revoltado, a mãe dele briga com ele surta, e nisso ele vai ficar doidão ainda mais com o Rickshaw, né, e desses usos dos tóxicos dos dois, eles meio que se transportam, o filme traz essa coisa, eles dançando no escuro, com uma mulher que parece um demônio, uma coisa desse tipo, eles dançando ali com um demônio, com uma figura sinistra, sabe? Inclusive ali no meio, o filme tem uma metalinguagem, porque depois de uma noitada, os dois acordam ali no meio do mato, aí tem um senhorzinho ali, e o senhor fala pra eles, tem um cara dirigindo um filme chamado Gandu, que é o mesmo apelido, o nome ali do protagonista. Você fala, como assim? E o cara chega e é meio que o diretor do filme filmando eles dentro do filme, que vai virar filme, não sei o quê. Enfim, metalinguagem, né? Tem umas ideias, tem uns conceitos interessantes desse filme, mas ele traz tanta coisa diferentona demais a todo tempo, seja na montagem, na edição, no formato, nessa coisa musical que não é musical, no drama, nas conversas dos personagens, metalinguagem, sai disso, sai daquilo, que ele acaba deixando o foco do filme meio esquisito. E não sei, será que a minha cabeça, mesmo vendo, e olha que eu vejo filme de tudo, qualquer canto, vocês sabem disso, olha o tanto de coisa que eu trago aqui pro canal, mas ainda assim me parece um esforço muito exagerado e que ele mais se limita dentro de uma liberdade do que usufrui dessa liberdade de uma maneira mais verdadeira, mais genuína, sabe? Bem, depois desse momento, o Gandu do nada ali, ele ganha numa loteria, ganha um dinheirinho bom ali, rúpias, né? Ele deixa lá um dinheiro pra mãe, não sei o que. A mãe dele também é super melancólica, vida vazia, fica lá só com o namorado dela e tal. São personagens que eles não têm muita esperança ali, praticamente todos. E aí o Rickshaw, o amigo Bruce Lee indiano do rapaz do Gandu, fala pra ele assim: você fala dessas coisas nas suas letras, de coisada e tal, só que você nunca fez, você precisa arrumar uma mulher aí pra você ter a experiência. E não só você cantar sobre a experiência.
E o Gandu fala, é mesmo, né? Deixa eu aproveitar que eu ganhei a grana e deixa eu ir atrás de alguém então. E é aí que ele vai atrás de uma moça, uma garota de programa, e eu não tô falando de tecnologia, né? Uma moça excêntrica, com um oclão ali escuro, uma peruca rosa, que fica miando o tempo todo, sim, miando. Ela faz como se ela fosse uma gatinha. E é essa cena, esse momento que o filme fica colorido, né? Esse é o único momento, que é o momento ali que o Gandu vai se entregar, vai ter aquela experiência e ele fica extasiado, né? Ele fica ali paralisado, meu Deus, finalmente é um jovem ali que vai finalmente conceber aquele ato. E real, tá? As coisas acontecem durante um bom tempinho, coisa lá, mão aqui, boca lá, não sei o quê. Só que acontece uma coisa durante ali o vamos ver, né? Ele lembra o Gandu da mãe dele, do namorado dele, ó, bem na hora, porque ele presenciou aquilo, né, algumas, várias vezes, e ele se assustou, e aí o filme fica preto e branco, né, porque novamente saiu daquela alegria, daquele momento maravilhoso dele, pra ir pra esse momento sombrio, meu Deus, minha mãe e tal, só que a moça vai ali, insiste, fala, não, venha cá, vamos lá, vamos fazer acontecer, da maneira diferentona dela, e eles fazem ali, e o ato dá continuidade. Gandu agora tem propriedade, ele tem conhecimento de causa para cantar sobre aquelas coisas, sobre aqueles momentos, sobre aquelas intimidades. Aí mostra o momento ali dele cantando numa banda, é rap, é uma coisa meio rock, rap, meio red hot. No final do filme de Gandu, tem um cara que tá procurando o Gandu para ele abrir para uma banda que tá vindo de fora e é uma grande oportunidade, pode ser ali a saída do Gandu daquela vida de aflição. Aí eu acho que é o filme falando do peso mental, da saúde mental desse personagem, né? Ele tava aflito já há muito tempo, vivendo aquele cotidiano. Uma última vez ele aparece no quarto da mãe dele com o namorado dela e dá risada e mostra pra eles, ó, tô vendo vocês aqui, o quão vergonhoso é isso, coisa e tal, se bem que, meu Deus, sai de casa, faz alguma coisa, deixa esse povo lá, não sei. E ele vai, como resposta a esse convite que ele teve para abrir o show, para ter essa oportunidade, usar as coisas com o rickshaw, com o amigo dele, ficar doidão, e a última cena é os dois na escuridão, depois de estarem doidões ali com aquela entidade dançando, e fim de Gandu, né? Deixando assim, beleza, ele tinha aquele caminho, mas não necessariamente ele escolheu, ele foi pela zona de conforto e pela vida medíocre e ruim que ele tava ali. E será que ele ia conseguir conciliar as coisas? Será que ele ia abraçar aquela oportunidade que ele tanto almejava, que ele tanto queria? Ou a vida que ele sempre teve estava ali, ó, puxando ele para trás, mesmo assim ele não conseguiria se livrar disso? Eu acho que é o filme deixando isso em aberto e essa desesperança, apesar dessa fagulha ali, essa luzinha, ainda deixando as coisas nebulosas e na dúvida, né? Bem, esse é Gandu. Você já tinha ouvido falar desse filme, das polêmicas e controvérsias em relação a essa realização? O que você acha dessa história? Você já viu o filme? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito o canal e se torne membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, ajuda demais ao canal continuar. Eu falo isso aqui, mas é de verdade, o apoio de vocês é importante e vocês também recebem coisas em troca, como os vídeos em antecipado, live exclusiva, vídeo exclusivo que tá vindo aí e outras novidades que eu tô preparando também no link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você ainda não tenha assistido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.